Você já imaginou andar por ruas com mais de 5.000 anos de história? Tocar paredes que testemunharam os primórdios da civilização humana? Hoje, você vai embarcar numa verdadeira viagem no tempo para conhecer as 5 cidades mais antigas do mundo que continuam habitadas até hoje. Prepare-se para descobrir lugares onde a antiguidade e o presente moram na mesma vizinhança. Em quinto lugar, temos Atenas, localizada no sudeste da Grécia, na região da Ática. Sua história começou há mais de 5.000 anos. Há registros de assentamentos humanos na região da Acrópole de aproximadamente 3.000 a.C. Ao longo de sua longa história, Atenas foi palco de grandes eventos. Foi incendiada pelos persas durante as guerras médicas e depois reconstruída sob o comando de Péricles. Enfrentou o domínio romano, bizantino e otomano, além de passar por sérias dificuldades durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Entre os séculos 5 e 4 a.C., Atenas viveu o seu apogeu. Foi a maior e mais influente cidade-estado da Grécia Antiga e, provavelmente, a cidade mais importante de todo o mundo ocidental. Atenas foi o berço da democracia e um centro de cultura, arte, arquitetura, teatro, filosofia e ciência, moldando o mundo ocidental como conhecemos hoje. Grandes nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles viveram e ensinaram por lá. Hoje, Atenas é uma capital vibrante e moderna, com cerca de 3,1 milhões de habitantes, preservando tesouros arqueológicos impressionantes como a Acrópole e o Partenon. É um símbolo vivo da resistência do passado em meio a uma metrópole cheia de cultura, gastronomia e vida contemporânea. Na quarta posição, Byblos está localizada na costa do atual Líbano, às margens do Mar Mediterrâneo. Sua história começou há cerca de 7.000 anos. Há registros de assentamentos humanos na região de aproximadamente 5.000 a.C. Byblos desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da escrita, sendo uma das cidades berço da civilização fenícia, povo que desenvolveu um dos primeiros alfabetos, que daria origem a muitos dos sistemas de escrita modernos. Entre os anos 3.000 e 1.200 a.C., ela viveu o seu auge por ser um importante centro comercial de papiro e madeira de cedro, se tornando uma peça-chave nas rotas comerciais do mundo antigo. Aliás, o nome Bíblia, que em grego significa livros, se deve a esta cidade, já que os gregos antigos compravam de biblos os papiros usados para escrever seus livros e manuscritos. Ao longo de sua história, Byblos prosperou como um elo vital entre o Egito e o Mediterrâneo. Foi conquistada por egípcios, assírios, persas, gregos, romanos, bizantinos e árabes, refletindo a diversidade cultural de sua longa existência. Hoje, Byblos é uma cidade pequena, com cerca de 40.000 habitantes, mas cheia de charme milenar. Seu centro histórico e suas ruínas fenícias, romanas e cruzadas atraem visitantes do mundo inteiro. Em terceiro lugar, temos Alepo, localizada no norte da Síria, entre o Mar Mediterrâneo e o rio Eufrates. Sua história começou há mais de 8.000 anos. Há registros de assentamentos humanos na região de aproximadamente 6.000 a.C. Devido à sua posição estratégica entre importantes rotas comerciais, Alepo floresceu como um dos principais centros de comércio do mundo antigo. A cidade se destacou especialmente durante o período dos Amoritas, por volta de 1.800 a.C., quando se tornou a capital do reino de Yamhad, um dos estados mais poderosos da antiga Síria. Ao longo dos séculos, Alepo foi cobiçada e conquistada por egípcios, hititas, assírios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, mongóis e otomanos. Cada civilização deixou marcas profundas na arquitetura e na cultura da cidade. Entre seus marcos históricos mais impressionantes está a Cidadela de Alepo, uma fortaleza monumental construída e expandida ao longo de milênios.
Durante a Idade Média, Alepo foi um dos mais importantes centros comerciais do mundo islâmico, famosa pelos seus souks, mercados cobertos que se estendiam por quilômetros. Infelizmente, a cidade sofreu grandes danos durante a Guerra Civil Síria no século XXI, especialmente entre 2012 e 2016, quando muitos de seus tesouros históricos foram destruídos ou gravemente danificados. Hoje, Alepo está em processo de reconstrução. Apesar das cicatrizes da guerra, a cidade ainda mantém seu espírito resiliente e continua sendo símbolo da força histórica do povo sírio. O segundo lugar vai para Damasco, a histórica capital da Síria, localizada ao sul do país, próxima às montanhas Anti-Líbano. Sua história começou há cerca de 8.300 anos. Há registros de assentamentos humanos na região de aproximadamente 6.300 a.C. Damasco é considerada a capital mais antiga do mundo e frequentemente também é reconhecida como a cidade mais antiga em termos de habitação contínua. Sua localização estratégica entre rotas comerciais importantes que ligavam a Mesopotâmia, o Egito e o Mediterrâneo contribuiu para seu crescimento como centro comercial e cultural. A cidade foi citada em registros egípcios já no segundo milênio antes de Cristo. Ao longo de sua longa história, Damasco passou por inúmeros domínios: cananeus, arameus, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, mongóis e otomanos. Cada civilização deixou suas marcas na arquitetura, na cultura e na alma da cidade. Durante o período islâmico, Damasco se tornou a capital do Califado Omíada, no século VII, sendo um dos centros mais influentes do mundo árabe. A cidade também abriga a famosa Grande Mesquita dos Omíadas, uma das mais antigas e importantes mesquitas do mundo islâmico. Hoje, Damasco continua sendo a capital da Síria e, infelizmente, tem sofrido com as consequências da guerra civil que assola o país. Mercados tradicionais foram destruídos, casas históricas foram danificadas e até mesmo a Grande Mesquita dos Omíadas precisou passar por restaurações após sofrer impactos. Apesar disso, Damasco mantém boa parte de sua herança viva e luta para preservar seu passado milenar. E no topo da nossa lista, em primeiro lugar está Jericó, localizada na Cisjordânia, próxima ao Rio Jordão. Sua história começou há impressionantes 11.000 anos. Há registros de assentamentos humanos na região de aproximadamente 9.000 a.C. Jericó é considerada a cidade ainda habitada mais antiga do mundo, e suas origens remontam ao período em que o ser humano começava a construir vilarejos e praticar a agricultura. Tanto a primeira grande estrutura monumental, a Torre de Jericó, quanto as primeiras muralhas defensivas da história foram erguidas ali, marcando um dos primeiros exemplos de organização social e proteção coletiva de que se tem conhecimento. Ao longo de milênios, Jericó foi, por inúmeras vezes, conquistada e reconquistada, destruída e reconstruída. Egípcios, cananeus, israelitas, babilônios, romanos, bizantinos e árabes passaram pela cidade, cada um deixando suas marcas. Jericó também é amplamente mencionada em textos bíblicos, sendo famosa pela narrativa da queda das muralhas, liderada por Josué. Durante o domínio romano, a cidade foi transformada em um importante centro de produção de tâmaras e bálsamos. Mais tarde, sob o Império Bizantino e durante o período islâmico, continuou sendo um centro agrícola e religioso de destaque. Hoje, Jericó é uma cidade tranquila, com cerca de 20.000 habitantes. Apesar de sua longa e turbulenta história, ela permanece um símbolo de resistência e continuidade, guardando ruínas ancestrais e preservando sua importância cultural para toda a humanidade. Essas cidades atravessaram milênios, resistiram a guerras, impérios e desastres e continuam a contar suas histórias para quem caminha por suas ruas. Cada pedra, cada ruína e cada edifício é um testemunho vivo da incrível jornada da civilização humana. E você, já conhecia todas essas cidades? Qual delas você gostaria de visitar um dia? Conta pra gente nos comentários.
Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens no tempo. Até a próxima!